Olá! A nossa aula de hoje trata da gestão estratégica das redes logísticas. O conteúdo da aula está disponível no capítulo 2 do livro Gestão da Rede de Suprimento, do professor Henrique Correia. Antes da gente começar a aula, eu vou dar uma breve explicação de como é que se faz o acesso a esse livro. Você vai acessar biblioteca.unicinos.br. Chegando lá, você vai pesquisar pela palavra redes de suprimento, clica no pesquisar, vai aparecer algumas opções, você coloca ali, você escolhe então o livro esse que nós estamos falando, clica no ícone à esquerda que tem a opção de abrir o livro propriamente dito, vai aparecer então uma janela para você colocar o seu login e sua senha do Minha Unicinos, e com isso você pode acessar o seu livro, a sua cópia do livro. Tá? Então você pode consultar o livro enquanto para a nossa disciplina. Tá? Essa aula de hoje, então, tem os seguintes objetivos de aprendizagem. Nós temos 5 objetivos de aprendizagem na aula de hoje. Primeiro, ser capaz de desenvolver um melhor desenho estratégico geral de uma cadeia de suprimentos. Então, a nossa ideia aqui não é entrar nos detalhes do desenho da rede de suprimentos ou da rede logística da empresa, mas pensar qual é que é o objetivo estratégico geral dessa rede, de que forma essa estratégia geral se alinha, esse desenho mais amplo se alinha com a estratégia organizacional. Analisar que parcela da rede de suprimentos uma empresa deve possuir, que parcela ela vai terceirizar. Entender qual é a melhor configuração geral de fluxo de materiais, se é puxado, empurrado ou híbrido, a ser usado na cadeia de suprimento. Sintetizar de que forma o projeto de produto dos processos pode influenciar a eficácia das cadeias de suprimento. E descrever como os parceiros podem colaborar não só na produção e entrega dos produtos, que é a função tradicional de fornecedores, como também no projeto e nos níveis de inovação que a empresa busca atingir. Então, vamos lá. Ao final dessa aula, eu vou pedir que você acesse o livro lá naquela página que eu mostrei lá no início e leia o caso Embraer, que está nas 2 ou 3 primeiras páginas desse livro. E aí me entregue um relatório respondendo essas 3 perguntas. Como e por que a estratégia da cadeia de suprimento da Embraer mudou desde 96? Qual é o risco que a Embraer incorre em aumentar a terceirização? E por que o desenvolvimento compartilhado da Embraer resultou no menor tempo de desenvolvimento e que vantagens e riscos estratégicos isso pode trazer para a empresa. Então, prepare um relatório para a semana que vem e poste lá no Moodle, na área que está designada. Nós vamos falar sobre isso na aula presencial, aqui na aula quando a gente... não presencial, mas face a face, né? Quando a gente falar no sistema Teams. Bom, então rapidamente vamos falar então dos níveis de estratégia. Eu agradeço aqui de antemão o fato de vocês terem já me dito qual é o grau de conhecimento que vocês têm dos diferentes conceitos que nós temos aqui. Mas só rapidamente para revisar, então, a estratégia tem 3 grandes níveis, né? Primeiro, ela trata da estratégia corporativa, que vai ser uma decisão de quais mercados a empresa vai participar. Então, por exemplo, no livro ele fala do exemplo da Honda, né? A Honda tem motos, ela tem automóveis, ela tem motores de barco, ela tem uma série de produtos, né, diferentes. Cada um deles é uma unidade de negócio independente e, portanto, submetida a padrões de competição diferentes. Compete com empresas diferentes. Então, para cada uma delas, vai se desenvolver uma diferente estratégia competitiva, que é o que está o desenho ali, né? Cada unidade de negócio da minha organização
tem uma estratégia competitiva diferente, e para cada estratégia competitiva, para cada unidade de negócio, eu posso montar uma estratégia funcional diferente, uma estratégia de operações diferente, uma estratégia de marketing, uma estratégia logística, uma estratégia financeira, uma estratégia de RH, enfim, cada função da empresa vai ter uma estratégia independente de acordo com a estratégia competitiva da organização. Essa estratégia competitiva, ela pode ter vários formatos, dentro de uma mesma corporação, por exemplo, ela pode ter várias unidades de negócio competindo de formas diferentes. A gente normalmente divide, classifica as estratégias competitivas em estratégias orientadas a custo e estratégias orientadas à diferenciação, e é mais ou menos essa lógica que nós vamos seguir aqui ao longo desse trabalho. E essas estratégias, claro, se desdobram em estratégias funcionais, né, que tem que estar alinhadas. Por exemplo, uma empresa que tem uma estratégia orientada a custo vai buscar reduzir custo na sua área de pessoas, na sua área de operações, na sua área de marketing, assim por diante. E uma empresa que está voltada para a diferenciação vai buscar alinhar suas funções de tal forma que seja mais inovadora, que entregue mais valor para o cliente, assim por diante. E finalmente, então, vamos entrar nas nossas estratégias de cadeia de suprimento. Bom, para estruturar a minha estratégia da cadeia de suprimento, eu tenho que pensar nas principais diferenças entre produtos funcionais e inovadores. Produtos funcionais são aqueles produtos que não têm um componente de diferenciação muito grande. Eles são simplesmente produtos que a gente ganha vantagem sendo mais eficiente. A gente não vai conseguir, por exemplo, fazer uma água mineral ou uma farinha de trigo que seja, nossa, super inovadora, né? Semana que vem todo mundo lançou, a minha farinha agora tem fermento incorporado. Semana que vem tem um outro cara que lançou fermento incorporado também. Quer dizer, não é uma coisa que eu vou conseguir ser inovador e manter essa inovação por muito tempo. São produtos que têm uma vantagem, né, baseada basicamente no preço. Tem muitos fornecedores, são produtos mais ou menos padronizados, enfim. Do outro lado, a gente tem aqui à direita da tela produtos inovadores, produtos que são competem basicamente através da inovação, né? Vocês podem notar que, então, produtos funcionais e produtos inovadores, de uma certa forma, remetem àquelas duas estratégias competitivas básicas que a gente estava falando, que são estratégias de custo e estratégias de diferenciação. Bom, então a cadeia de suprimento e a rede logística necessária para dar suporte a produtos inovadores e funcionais são totalmente diferentes. Elas têm requisitos diferentes. Produtos funcionais, a eficiência dos fluxos é mais importante. Eu tenho que manter um fluxo contínuo, esperado e assim por diante. Vamos pensar o seguinte, Nescau é um produto funcional. Por mais inovador que eles tentem ser, Nescau 2.0, 3.0 e tal, não interessa. Nescau é Nescau. E Nescau vende praticamente regular dentro do mercado. Eu estava falando com um ex-aluno meu que ele trabalha numa grande rede de supermercados. Ele diz assim, olha, eu consigo te dizer quanto é que eu vou vender de Nescau mês que vem com um erro mínimo em cada loja. O Nescau é um produto que vende muito parelho. Então, o que acontece? Esse produto é um produto que tem que ter uma rede de suprimentos que entregue com uma certa regularidade. O objetivo deles é esse. Então ela tem que ser enxuta, ela tem que ser mais eficiente. Já produtos inovadores têm essa dificuldade. É um produto mais que se torna obsoleto mais rápido. Então não adianta eu ter um grande estoque de telefone modelo 9 se já vai ser lançado o modelo 10 daqui a uns meses. Então, também por outro lado, quando eu lanço o modelo 10, eu tenho que ter um estoque bom de modelo 10 para entregar nas lojas, para poder
dar conta da demanda, para não perder vendas para o meu concorrente que está lançando o modelo 10 dele, né? Então, tem coisas que a gente tem que se organizar. Então, os produtos inovadores, eles demandam, eles geram uma característica de demanda que se aplica melhor para cadeias de suprimento ágeis. Só para a gente renovar, para a gente revisar então as diferenças entre uma cadeia de suprimento eficiente e uma cadeia de suprimento de resposta rápida, basicamente a proposta da cadeia de suprimento eficiente é entregar um fluxo constante ao menor custo. Já uma cadeia de suprimento de resposta rápida, o objetivo dela é entregar um fluxo adequado à demanda, que seja fácil de se ajustar às mudanças de demanda, a um custo não tão baixo quanto o outro. Quer dizer, a preocupação não é otimizar para custo, mas otimizar para capacidade de resposta rápida às mudanças de demanda. Então, o que a gente imagina é que redes de produtos inovadores vão ser melhor servidas por redes de suprimento de resposta rápida. Já produtos funcionais, empresas que trabalham com produtos funcionais, vão ter necessidade de estruturar uma rede de suprimento eficiente. Um outro conceito que a gente precisa entender aqui é o desenho dos fluxos. Então, vamos pensar assim, é difícil a gente pensar um fluxo empurrado puro e um fluxo puxado puro mais ainda. Mas vamos pensar o seguinte, qual é que é a ideia? No fluxo empurrado puro, eu gero o produto e mando para a loja e espero meu cliente comprar. Então, nenhum item lá dessa cadeia de suprimentos vai ser entregue antes do meu cliente comprar. Desculpe. Todos os itens são comprados, entregues, a fim de se antecipar a demanda. Eles esperam que o cliente vá lá e compre. Bem, eu botei aqui, por exemplo, um sofá das Casas Bahia, certo? Como é que funciona isso? Eles vão lá, falam com o fornecedor, botam um pedido para o fornecedor faz um lote de trocentos sofás absolutamente iguais, esses sofás vão para as lojas, os gestores de estoque da Casas Bahia definem lá quanto é que tem que vender em cada lugar, eles atiram isso lá para as lojas, os caras da loja se desesperam para atingir as metas de venda de sofá, publicam lá nos folhetos, nas lojas, enfim, e o cliente vai lá e compra um produto que já está pronto e que não tem muita modificação para fazer, nem é possível. Tá? Um fluxo puxado. Eu botei aqui um exemplo, talvez extremo, mas vamos lá. Isso aqui, para quem não conhece, é um teardrop. O teardrop é um tipo de trailer que você praticamente tem uma cama dentro, né? Ele é uma barraca metálica sobre rodas. A gente pode pensar assim, né? Ele é um mini trailer, tá? Esse aqui é de uma empresa brasileira, tá? E como é que funciona a compra desse tipo de produto? Você vai lá e desenha com o cara. Ele senta com o fabricante, se senta com o fabricante, né? Que é uma coisa que o nosso amigo lá da loja de móveis, de estofados não consegue fazer. Senta lá com o fabricante e diz assim, olha, nós somos um casal com essa idade, a gente tem um carro do tipo tal, a gente quer ter um trailer assim, a gente quer ter isso, quer ter aquilo no trailer, a gente quer ficar tanto tempo sem poder plugar na energia, essa coisa toda. Define as características e ele, a partir do desenho que vocês construíram com ele, vai lá e compra as peças, monta os componentes,
solicita várias coisas que são feitas, são pedidas sob encomenda para os fornecedores dele, e assim por diante. Então tudo é feito, tudo é puxado pela demanda. Tá? Vejam, isso é um caso extremo, né? Na verdade, os dois casos são hoje em dia muito extremos, né? A maior parte das organizações vai adotar uma estratégia que a gente chama de híbrida. Ou seja, ela vai empurrar até um certo ponto, geralmente até o ponto máximo onde eu consigo diferenciação, e depois ela vai puxar a partir de um certo momento. Tá? Eu vou mais adiante mostrar um exemplo, quando eu falar de postponement, de postergação, de diferenciação postergada, eu vou mostrar como é que funciona essa coisa de criar uma fronteira entre o empurrado e o puxado. Tá? Então qual é que é a ideia do ponto de vista estratégico? É fluxos 100% puxados se referem melhor a 100% de eficiência, e um fluxo 100% empurrado funciona melhor para 100% de resposta rápida. Bom, como é que a gente desenha a rede de suprimentos? Em outras palavras, eu terceirizo ou eu faço internamente? E aí dois fatores são importantes para definir o desenho de uma rede de suprimentos. Primeiro, custo de transação, e segundo, competências centrais. Eu vou falar dos dois agora para vocês em sequência. Então vamos lá. Custo de transação. Se o número de fornecedores é alto, eu tenho vários fornecedores alternativos para aquele produto, eu não preciso ter nenhum maquinário ou um equipamento especial para usar a peça ou componente do meu fornecedor. Se a incerteza é baixa, tipo, olha, dificilmente vai faltar esse tipo de produto e tal, e a frequência é baixa, isso configura uma situação em que tem um baixo custo de transação. Ou seja, a chance do fornecedor me dar um cano é muito pequena, dele me sacanear. Se ele me sacanear, tem vários caras que oferecem, eu posso trocar sem medo, todo mundo vai me entregar esse item, e eu compro ele muito raramente, pelo amor de Deus, né? Sabe? Incomodou, vai embora. Então, nesse sentido, talvez valha a pena eu terceirizar esse processo. Não tem por que eu ficar com ele. Qual é o custo de produzir isso é tão alto que vale a pena terceirizar esse troço. Agora, por outro lado, se tem poucos fornecedores que podem me entregar isso, eu fico na mão do cara. Eu tenho que fazer uma super operação dentro da minha empresa para receber esse determinado tipo de componente. As incertezas são altíssimas e eu estou sempre comprando esse tipo de item. A chance de eu tomar um pé desse cara é muito grande. Eu estou muito na mão do meu fornecedor. Então, uma possibilidade estratégica, hoje já se investigam outras, mas assim, a principal cura para essa doença dos altos custos de transação é internalizar, fazer em casa. Se esse é um processo tão complicado que não vale a pena eu largar na mão do fornecedor e me arriscar. Certo? Então esse seria um componente, uma receita possível. Existem outras que a gente deve levar em consideração, mas a princípio essa seria uma possível solução para o problema. Uma outra possibilidade então das duas, então falamos do custo de transação, só que o custo de transação não explica tudo. A outra tem a ver com a centralidade da competência requerida. Coisas que têm um baixo valor para o meu cliente, componentes ou processos dentro do meu produto. Diferenciação sobre a concorrência é baixa e estendabilidade daquela competência, né? Eu posso usar essa competência para outras
para poucas coisas dentro da minha empresa, não me gera nada de interessante, eu posso terceirizar. Vou dar um exemplo, por exemplo, em que custo de transação sugeria terceirizar, mas da competência central não. Tem uma empresa de ônibus aqui de Caxias, eles estavam terceirizando a produção de bancos para um fornecedor. E você sabe, o chassis, o ônibus ele não tem, ele é um chassis, na verdade, né? O cara que faz o ônibus, ele compra o motor de terceiros, compra componentes de outros fornecedores e tal, e monta o ônibus de acordo com a especificação do cliente. O grande skill, talvez a grande capacidade, a grande competência do cara, talvez seja a competência comercial, né? Saber lidar com as transportadoras, as empresas de transporte de passageiros, para que elas desenhem para eles, olha, como é que eu quero o meu ônibus, tá? E desenhar o ônibus. Então eles pensaram, não, vamos terceirizar esse negócio. Quando começaram a terceirizar, se deram conta do seguinte, olha, mas vem cá, será que terceirizar esse banco pro cara, ele não, na semana que vem não está fazendo ônibus? Não estou criando um concorrente? Então, a decisão que eles adotaram foi internalizar o processo de produção dos bancos, para que nesse processo eles entenderam como sendo uma competência central deles. Não que tenha vantagem do ponto de vista de custo de transação, mas olha, isso aqui, se a gente terceirizar, a gente perde uma competência importante nossa para um potencial concorrente, né? Então, assim, qual é que é o modelo simplificado assim, de comprar ou fazer? Se uma competência é não central e o custo de transação é baixo, terceiriza e esquece, né? Se é uma competência central e o custo de transação é alto, faz em casa, ou se tu vai terceirizar, controla 100%. Assim. Tem contratos leoninos com o fornecedor, compra ações do fornecedor para ter uma parte do controle acionário dele, enfim, tem várias maneiras de se controlar um fornecimento, né? Então, fazer o controlar 100%. Já se o custo de transação é baixo e é uma competência central, tu pode tanto fazer ou controlar, mas é uma situação que ela é menos comum. Vejam esse exemplo que eu estava dando do ônibus, de uma certa forma era uma competência que foi considerada central, mas também de uma certa forma havia um custo alto de transação pela questão do oportunismo. Então, né? E se os custos de transação são altos e é uma competência não central, a sugestão mais moderna é terceirizar com autocontrole, tá? Então seriam essas 4 condições, tá bem? Bom, projetos de produto e processo para cadeia de suprimento mais eficazes. Primeiro, pensar na questão da embalagem e transporte, né? Por exemplo, a IKEA, uma empresa que vende produtos para casa, eles desenvolveram ao longo do tempo um conjunto de embalagens e, de uma certa forma, ajustaram o desenho do produto de um conjunto de canecas deles para reduzir o tamanho de embalagem para conseguir economizar no transporte. A Johnson & Johnson fez um projeto de redução de 18% do tamanho da embalagem de Band-Aid para conseguir... Vejam, 90% do Band-Aid produzido no Brasil é exportado. Vocês imaginam a quantidade de container que isso representa, né? No transporte diminui 18% o tamanho de uma embalagenzinha. Você pensa 18% de uma embalagem de Band-Aid é pouca coisa, mas pensa a quantidade de Band-Aid que é vendida no planeta, né? Uma outra coisa é processamento paralelo, ou seja, fazer coisas diferentes em partes diferentes da cadeia de suprimento. Por exemplo, você pode ir largando um processo para acontecer enquanto você compra do fornecedor, e aí quando o componente chega, você monta e assim por diante. Um outro aspecto que tem
dado muito certo ao longo nesses últimos anos é a criação de componentes padronizados. Ou seja, em vez de ter sei lá, tem uma fábrica de máquina, né? Tudo que é máquina tem que ter um quadro elétrico. Em vez de ter quadro elétrico diferente para cada máquina, padroniza o quadro elétrico. Então simplifica o processo de projeto de produto e assim por diante. E o último, que é um aspecto razoavelmente novo em termos de ideia, mas ele já é utilizado sem esse nome em vários locais, é o postergamento, o postponement, né? O que é a ideia do postponement? É adiar a diferenciação do teu produto até o último ponto possível. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui debaixo da pizza, tá? Como é que é uma pizza? Bom, a gente tem aqui pizzarias aqui à nossa volta, os caras oferecem lá 50 sabores de pizza. Então, você imagina fazer estoque para 50 sabores de pizza pronto. E não são só 50 sabores, eles não vendem a pizza inteira com o mesmo sabor. Tu pode pedir 2, 3, até 4 sabores na mesma pizza. Quer dizer, tu imagina a quantidade de combinações que isso dá. Alguns bilhões, façam uma conta depois. Vocês vão ver que alguns bilhões de combinações. Não tem como fazer isso no ponto de venda. Não tem como ter isso em estoque. Por outro lado, então tem um fluxo totalmente empurrado, né? Eu tenho tudo pronto para estoque e espero o cliente pedir, né, metade calabresa, metade sei lá o que, metade 4 queijos e acertar esse negócio, a quantidade que eu tenho que fazer no dia. Por outro lado, fazer tudo puxado é complicado também, certo? Você imagina fazer tudo isso aí puxado. O cliente liga, só um pouquinho que eu vou amassar a massa aqui. Né? Não acontece. Então o que a gente tem? A gente tem um processo de postergamento, ou seja, os componentes que são padrão na pizza, massa, molho e tal, ficam prontos e o último item que é incluído são os itens de diferenciação, é a cobertura da pizza. Então, nesse processo envolve a introdução de um grau de diferenciação no último momento para que a entrega seja o mais rápido possível. Bom, finalmente, quando e como integrar parceiros, né, no projeto de produtos novos. Então, à medida que as empresas estão se tornando mais concentradas, mais focadas nas suas competências centrais, a gente está terceirizando cada vez mais, está cada vez mais dependente de fornecedores. Então, é importante incluir esses fornecedores o mais cedo possível no meu processo de produção e distribuição. Né? As tarefas tradicionais de um fornecedor, o que é? É produzir e distribuir produto. Né? Mas agora nós estamos pensando em trazer o cara para projetar junto com a gente. Né? Então, quais são as fases da produção, do desenvolvimento de produtos? Geração de ideias, né? Pensar no que o cliente quer, avaliação da viabilidade técnica, desenvolvimento do conceito do produto, engenharia, design de produto, prototipagens, testes pilotos e preparação para a produção em escala. Essas 5 etapas são possíveis pontos onde eu posso incluir o meu fornecedor, dependendo do tipo de fornecedor que ele é, do tipo de componente que ele fornece e de uma outra série de fatores. Aqui eu estou deixando um modelo para decisão. Eu vou rapidamente, porque ele é enorme, eu não vou ficar aqui a vida toda falando dele, só eu rapidamente aqui apontar alguns itens aqui que eu acho que são importantes de se trazer. Então vamos pensar assim, ó, a primeira coisa, o que é comum aqui? Trazer a equipe de desenvolvimento e a equipe de compras junto. Isso é fundamental para fazer um bom processo de alinhamento dos meus fornecedores no desenvolvimento de produto. Depois, identificar um conjunto de fornecedores potenciais e aí verificar nesse conjunto aí qual é o histórico, qual é, que é a experiência prévia que eu tenho com esse fornecedor, qual é a reputação desse fornecedor,
se ele já é pré-qualificado ou não e assim por diante. Se isso tudo for sim, certo? Eu vou para uma avaliação de risco, né? Esse fornecedor está alinhado com a minha empresa? Se ele está, é um produto com alto grau de mudança tecnológica? Não. Por exemplo, precisa de um alto grau de expertise desse fornecedor? Sim. Então, integra completamente o fornecedor o mais cedo possível no processo. Certo? Então, essa é uma pequena demonstração para vocês de como é que se lê esse modelo de processo decisório, tá? E como é que tu avalia cada um dos fornecedores com base nesse modelo, tá certo? Bem, isso encerra essa nossa aula de hoje. Qual é que é, assim, a função ou o benefício disso para vocês? Eu acho que o principal benefício desse tipo de metodologia para vocês consiste em quando vocês têm que fazer uma intervenção, por exemplo, numa empresa, certo? Seja a empresa onde vocês trabalham, a empresa onde vocês dão consultoria, ou a empresa onde vocês assumiram o cargo de gestão. Então, seja como analistas, consultores ou gestores, esse modelo é um modelo importante para decidir o seguinte: olha, será que a minha estratégia da minha rede de suprimentos está alinhada com a minha estratégia? Será que eu estou inserindo meus fornecedores no ponto certo? Será que eu estou fazendo as coisas que eu preciso fazer e não estou terceirizando o que eu não deveria terceirizar? Então, a decisão de terceirização ou não de processos a fornecedores, sejam processos de componentes ou processos de transporte, processos de distribuição, processo de armazenagem, eles devem passar pelo escrutínio dessas considerações, dessas teorias que eu estou trazendo para vocês aqui. Espero que esse material ajude. Por gentileza, então leiam com atenção o capítulo 2 do livro. Espero que as minhas explicações ajudem também vocês a entender melhor o que está escrito ali. E, por gentileza, olhem então o caso da Embraer, e a partir do caso da Embraer vocês organizem então um documento com as 3 respostas e postem lá no Moodle para eu poder fazer a correção. Esse documento, esse relatório vale então 10% do grau A. Obrigado.